estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo. E antes de eu apresentar minha convidada, eu quero pedir aqui, desculpa ao vivo, porque ela gravou um programa com a gente e não foi pro ar por conta de problemas técnicos. Só que aqui na TV Barueri não vai ter esse problema, porque é ao vivo. Então eu já quero pedir desculpas aqui para minha convidada e dizer que hoje bate-papo a gente vai falar sobre Deus, sobre arquitetura, sobre propósitos, né, sobre grandes projetos também. E eu quero deixar ela se apresentar, porque eu fui no programa dela. Ela falou assim, fez uma abertura tão incrível que eu não vou conseguir chegar nesse nível. Então eu vou apresentar aqui e ela vai pincelar sobre ela, tá bom? Estou aqui com Miriam Mendes. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigada mais uma vez por me honrar, né, de estar aqui. Tivemos aí os probleminhas técnicos, mas eu digo que Deus sabe de todas as coisas. Amém. Então, talvez o que a gente converse hoje fuja um pouco do que a gente conversou da última vez. Exatamente. E serviu para unir um pouco laços, né? Sim. Então, já foi no nosso podcast, que vai ao ar nos próximos dias, o seu episódio. Sim, sim. E estamos aqui de volta. Hoje, não só eu, estou representando também a nossa dupla do podcast. Eu estou representando a Aline aqui também. Que legal, que bacana. A Aline não pôde vir, mas a gente vai falar sobre o podcast, ela também vai pincelar sobre a amizade delas mais pra frente do programa. E eu queria que você se apresentasse pro pessoal, porque ela faz muita coisa, gente. Eu costumo falar que sou uma pessoa com pluralidade. Aí a gente fala devagarzinho para não errar, porque é ao vivo, né? Mas a minha profissão oficial é arquitetura. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo. Mas eu vou muito além disso. Então, eu ouvi um amigo falando nos últimos dias assim, como que você dá conta de fazer tantas coisas? Mas a minha dúvida é como as pessoas dão conta de fazer uma só. E aí eu me identifiquei muito com isso. Porque além da arquitetura, eu trabalho hoje com projetos e obras. Então, eu faço gestão de obras. Inclusive, é o meu carro-chefe fazer gestão de obras. Eu também tenho o podcast, que nós estamos trabalhando para o reino, espalhando a mensagem. Estamos trazendo pessoas extraordinárias no podcast para conversar sobre vida, propósito, profissão, transformação. E também eu sou embaixadora de alguns clubes de network, então estou sempre em eventos, né? Algumas pessoas falam assim, nossa, a Miriam está em todas que eu consigo. Todas que dá pra agenda ali, né? Todas que dá pra agenda, a gente está lá junto. Nossa, que perfeito. E também, né, chamam você de braba, né? Sim. Você falou aí, pincelou, arquiteta, tá em obra. Eu queria que você começasse por isso também, um pouquinho da sua trajetória profissional, pincelasse um pouquinho e também por que esse apelido, né? Olha, minha trajetória profissional no ramo da arquitetura, eu falo que é nato. Eu nasci arquiteta. Desde os 8 anos de idade, eu já desenho com o meu pai. Meu pai é mestre de obras. Podem dizer que fui influenciada, mas não. Ele gostaria que eu fosse advogada ou médica. Né? Por mais que trabalhamos no mesmo ramo e hoje nós trabalhamos juntos, ele, na época de fazer vestibular e tudo, assim, faz direito, faz medicina. Eu falo assim, não, quero fazer arquitetura. Na verdade, eu queria fazer engenharia. Depois eu troquei para arquitetura, né? Me desviei ali no caminho. Alguns amigos falam que eu sou a arquiteta mais engenheira que eles conhecem, por conta das obras. E por ter esse feeling de estar no canteiro de obra e de lidar com a mão de obra e de fazer acontecer e de cumprir prazos. E é um ambiente predominantemente masculino. Então, começaram a me chamar de a braba. Um amigo, uma vez, num evento, fui fazer um pitch de vendas, e aí mandou uma foto para um outro grupo, falando assim, a braba tá aqui. E aí começou, entendeu? Okay. Começaram a falar a braba quando eu chego na obra, ou quando eu vou em algum evento. Então, começou a ficar mais comum. Que bacana, você falou também, né, sobre a profissão, porque tem pessoas que são arquitetas, mas não mexem com obra, né, que tem essa diferença. Sim, para mim foi muito natural mexer com obra, porque eu já venho desse canteiro, né? Eu cresci num canteiro de obras. Junto com meu pai, eu acompanhava sempre, muito xereta, né? Estava sempre com ele. E a maioria dos arquitetos não fazem obra, porque não conversa tanto com o projeto, é a mesma área. Só que dentro da mesma área da construção, a gente tem tantos nichos diferentes, não necessariamente conversam entre si. São mundos diferentes. E por conta dessa herança que eu venho trazendo com meu pai, eu sou técnica de edificações também. E no começo da minha jornada, no curso técnico, a gente tinha que fazer um estágio obrigatório de 400 horas. E eu tive a oportunidade de estagiar em escritórios de arquitetos conceituadíssimos, assim, aqui da região de Alphaville e de São Paulo.
E quando eu fui estagiar, ao contrário de muitos colegas que foram estagiar fazendo projetos, fazendo desenhos, eu fui estagiar fazendo orçamento de obra, no setor de compras da empresa. E eu me apaixonei por aquilo. Por fazer compras, fazer orçamento, visitar a obra, ver o que precisa, o que não precisa. É um universo muito vasto. Depois do estágio, formada, fui trabalhar numa construtora. E eu voltei, eu trabalhei nessa construtora durante um ano. Saí por conta do mercado, dei uma baixa no mercado, crise, não sei o que. Fui para o mercado de trabalho. Me formei em arquitetura e voltei a trabalhar lá depois de formada. E trabalhei mais 6 anos lá, quase 6 anos. Fiz uma carreira ali onde eu aprendi muita coisa, honro muito a construtora. E não consigo me afastar. Eu saí de lá para abrir o meu escritório, que foi recentemente. Recente mais ou menos, em 2021, oficialmente eu abri meu escritório. Eu já trabalhava em paralelo. Falando assim, vou fazer só projeto, eu não quero saber de obra, é muito estressante. Mas eu não consigo tirar o pé da obra. Então foi bem na pandemia, né, no caso ali. Bem na pandemia. No finalzinho ali da pandemia. Nossa. Tava um desafio de pegar transporte público. Eu morava perto da construtora lá em São Paulo e voltei a morar aqui em Santana de Parnaíba. E aí ficou longe. E eu já tinha o trabalho paralelo. E o meu trabalho paralelo já estava superando o trabalho na construtora, no emprego formal. Então eu tinha que tomar uma decisão ali. Orei muito, pedi orientação de Deus, porque a gente não faz nada sem orientação. E aquele era o momento, né? Eu tive um aval, um sim de Deus, de falar assim, agora é a hora. Tive apoio da minha família, com certeza. Eu acredito que sem o apoio da família e sem o aval de Deus, a gente não consegue fazer nada. Exato. Né? E foi quando eu abri oficialmente o meu escritório. Com alguns meses, eu voltei a fazer obra. Porque alguns amigos arquitetos que não fazem obra ficavam assim, ai, mas me ajuda com essa daqui? Me ajuda com essa gestão? Me dá uma dica de como fazer? E aí, nesse contexto de me dar uma dica, me ajuda, voltei a fazer obras. Nossa, que E legal. estamos aí. 2 pontos para destacar, né? Porque, assim, muitas empresas quebraram na pandemia. Sim. E você abriu a sua própria empresa. Então, você já vê realmente ali a mão de Deus. Com certeza. Não. A mão de Deus, assim, na minha vida Né? toda a trajetória. Né? Desde quando eu vim da Bahia. Eu sou baiana, nasci na Bahia. E eu vim para São Paulo com 2 anos, porque eu tinha um problema de saúde. Os meus pais vieram para procurar tratamento, eu teria que fazer uma cirurgia. E, milagrosamente, eu fui curada. Então, era o propósito de Deus que nós viéssemos todos para cá. E aqui a gente constituiu o nosso paradeiro por um bom tempo. Meus pais voltaram para a Bahia. Eles fazem obra missionária lá, são pastores ali na Bahia. Inclusive, o pessoal da Bahia está assistindo aqui, todos estão online. Um beijo para a Bahia. Todos acompanhando. E eles são pastores ali, fazem a obra ali. E eu fiquei porque eu falei assim, não, o meu lugar ainda é aqui. Sim. E também seus pais, né, por ser pastores, não forçou a barra também, não. Tem que ser pastora, missionária, não chegou a... Não, eles nunca forçaram. Respeitaram. Eles respeitaram o tempo, eles respeitaram as escolhas. Então, eu falava que eu não tinha um chamado eclesiástico. Na verdade, eu ficava nervosíssima por ter oportunidade na igreja, né? A gente estava até conversando antes de começar aqui. Pegar um microfone para mim, eu entrava em pânico, eu tinha uma crise de ansiedade, eu suava frio. Então, para mim, era terrível. Uma timidez, assim, absurda. Eu não pedia para ir no banheiro na escola, para você ter ideia. Nossa. Eu passava mal e não pedia, de tão tímida. Mas, nos últimos tempos, eu vejo Deus me colocando em situações de que eu tenho que abrir a minha boca. E contar a minha história. Entendeu? Contar de onde eu vim, como tudo começou. E os percalços que eu tive até chegar aqui. Sim, que bacana. E você também falando da obra, né, que todo mundo pediu orientação ali para você. Quer dizer, já sabia que você tinha um talento nato ali, né, que você nasceu também para isso. Muito natural. Né? E assim, como que é lidar também? Porque assim, a maioria são homens. Você já teve algum problema, ou até mesmo uma falta de respeito, sabe, por você ser mulher? Que deve acontecer, né? Olha, com certeza. Situações a gente passa várias. Só que ao longo dos anos, a gente vem filtrando quem trabalha com a gente. Eu hoje, basicamente, trabalho com mão de obra terceirizada e eu tenho equipes que são fiéis, leais. E isso a gente conquista com o tempo, né? Com o tempo, com experiência, conhecimento, com o tratamento respeitoso. Então, eu presenciei muitas vezes dentro de canteiro de obra homens brigando com homens. E como eu sou mulher e eu não gosto de briga, então, assim, eu não brigo. Mas eu imponho respeito, né? Eu não fico... Algumas pessoas falam que eu causo medo,
ou que eu sou muito brava, é porque dentro do canteiro de obras, eu não sou a pessoa que vou ficar sorrindo o tempo inteiro. É um ambiente sério de trabalho, onde a gente está lidando com o sonho dos clientes. Então, eu quero entregar o melhor. É qualidade. E para ter qualidade, eu preciso chamar atenção quando precisa chamar. Eu já tive problemas de eu ter que andar com segurança. Nossa, sério? De tirar alguém da obra e ser acompanhada por uns dias para andar perto da região da obra, por conta do contexto. Não tive nenhum problema da pessoa estar seguindo, mas por segurança, eu preferi ter alguém me acompanhando, entendeu? Evitar. E aí fica mais fácil quando eu divido esse trabalho com meu pai. Que é meu pai, já é meu segurança nato, né? Ah, sim, pai sempre vai proteger, né? Se alguém mexer comigo, já viu, né? Que legal, que legal. Mas é muito natural. Eu comecei meu primeiro projeto oficial, eu tinha 16 anos. É o primeiro projeto de uma casa maravilhosa. Os clientes são fascinados até hoje como transformou uma casinha que era uma coisa pequenininha num mega sobrado, super bonito. Nossa, que bacana. E você falou, né, de ter essa responsabilidade de levar o trabalho a sério, né, que algumas pessoas podem não entender porque você é a única que vai levar a sua empresa a sério. Só que, assim, quando a pessoa também tem um sonho, né, a gente até comentou, por exemplo, eu tenho um sonho. Eu vou colocar esse sonho na sua mão, você vai realizar aquilo. Então, qual a importância também de você realizar esse sonho das pessoas para você? É uma realização minha também. Porque imagina que são todas as economias que você fez de uma vida, por exemplo. Ou todo o seu FGTS, você está fazendo um acordo, ou está saindo de uma empresa e quer investir na construção do seu lar dos sonhos. E aí você imagina que se der errado, todo aquele dinheiro vai para o ralo. Então, quando eu entro numa obra, eu entro imaginando que é minha. E o que eu faço para mim com a mais alta qualidade é o que eu quero para os meus clientes. A maioria, uma grande maioria é primeiro imóvel, então ou construção ou reforma. Embora eu atue mais com reforma hoje, mas tem alguns clientes de construção também. E é o sonho, é aquele investimento, é o investimento da vida, é a casa que eles vão passar os momentos. Então, quando eu vou projetar ou quando eu vou construir, a primeira coisa que eu faço é uma entrevista com o cliente para entender quem é esse cliente. Essa casa é para investimento, você vai construir para vender? Essa casa você vai morar? Quem vai morar com você nessa casa? Já aconteceu situações de projetar uma casa e no meio do caminho a família ficou grávida. A família engravidou, vem um bebê. Nossa. Tem que alterar projeto, tem que alterar a quartinha do bebê. Mas são memórias que vão ser criadas ali. E engraçado que numa última reunião que eu tive com um cliente, de uma obra que está em andamento, ele me falou assim, mas mão de obra é onde eu posso apertar. É onde eu posso pedir o maior desconto. Porque o material fica para sempre. E a mão de obra vocês fazem e vão embora. E aí, a equipe também é minha família dentro do canteiro. E a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, não é verdade? E eu falei assim para o cliente, eu trouxe ele a reflexão do seguinte, eu falei assim, olha, imagina que você está na sua sala lindíssima, e já tinha o 3D, porque essa obra em específico, o projeto não é meu. Eu executo obras de arquitetos que não fazem obra. Então, eu tenho um monte de arquitetos, são parceiros que fazem os projetos e eu executo. Garante portfólio, vai tudo sair com qualidade, enfim. Eu falei assim, imagina você na sua sala linda, numa poltrona, olhando para o seu porcelanato e ele não aparece a junta. É lisinho assim, ó. Dá um gosto de ver. Aí ele, isso é bonito de pensar. Assim, agora imagina você tropeçando nesse mesmo porcelanato, porque eu coloquei uma mão de obra qualquer para poder te cobrar mais barato. Aí ele, tá bom, você me convenceu, vamos assinar o contrato. Então, assim, a mão de obra hoje assim, é muito banalizado de, eu quero mais barato, tem muito leilão no mercado, mas eu defendo muito a minha equipe, que é uma equipe de qualidade. Eu falo assim, gente, eu não vou espremer a minha equipe, eu não vou ficar pedindo desconto, fazendo leilão com eles, porque eu sei que eles são bons, eu sei que eles me entregam. E eu sei que eu vou ter garantia ali pro resto da vida com esse cliente. Ele vai lembrar de mim feliz. Sim. Ele vai sentar na poltrona, olhar o personagem e falar assim, cara, ainda bem que eu contratei a Miriam. Tá perfeito, tá do jeito que eu sonhei. E aí, o que eu faço com esse cliente? Ele poderia contratar diretamente lá o pessoal que faz o porcelanato? Poderia. Qual que é o meu papel da gestão? É assumir essa burocracia da compra do material, de lidar com a mão de obra, dos prazos, de ver se tá bom, de conferir qualidade. O cliente vai na obra só passear. Ele vai lá dar uma voltinha, ver que tá tudo certo e ir embora para casa feliz. Sim, eles não sabem do bastidor ali.
O tanto Não tem. também que... E nem são obrigados, né? É. Se você parar para pensar, assim, eu estudei para fazer isso. Eles não são obrigados. Assim, eu fiz uma obra, mas eu não sabia como fazer, eu não sabia quem chamar. Tá tudo bem. Sim. Não precisa saber. Mas o que precisa ser mais disseminado no mercado é que tem profissionais que fazem a gestão. E a gestão é muitas vezes ignorada. E quando é ignorada, a obra ela pode chegar a custar 30% mais caro. Sim. Porque você tem uma taxa de desperdício muito grande, de retrabalho, de coisas que não eram para fazer. Então, ter projeto e ter gestão são coisas fundamentais para se fazer uma obra. Sim, isso encarece, mas é porque é do mercado mesmo. É um investimento. Se você parar para pensar, é um investimento. Sim. Porque você reduz o retrabalho, você tem um prazo garantido e você tem certeiro o que fazer. O projeto é um mapa do que você tem que fazer. Sabe o mapa do tesouro? É você saber qual caminho você vai percorrer. Quando você não tem projeto, você faz a porta aqui. Aí você chega e não gostou. Não, então fecha aqui e abre do outro lado. Você já teve retrabalho. E gasto. Gasto, material, tempo. Às vezes o pedreiro que está ali vai ficar injuriado porque não quer ficar refazendo as coisas. Vai te abandonar no meio do caminho. E a vantagem de você ter uma gestora de obra é que você não vai ter esse abandono. A responsabilidade é toda da gestora. Então, se o fulano não for, eu tenho que arrumar outra pessoa para pôr lá. Porque eu tenho um prazo para entregar. O cliente não vai se preocupar porque um fulano não foi, porque o outro ficou doente, porque o outro faltou. A responsabilidade é toda minha. Você tem que entregar pronto o projeto, né? No prazo. Independente. Que bacana. Eu não sou, assim, muito fã de quem pede desconto. Nada contra. Mas eu acho que, às vezes, a gente quer colocar um preço num profissional que a gente não teria nem esse direito, sabe? E é um preço que nem pode ser tabelado. Fala assim, mas o fulano me cobra X, o ciclano Y. Qual que é a experiência dessa pessoa? O que ela está te entregando? Porque o que eu vendo, eu não vendo obra. Eu vendo tranquilidade para os meus clientes. Tranquilidade e prazo garantido. Então, quando eu falo, eu vou te entregar no prazo X, eu entrego. E eu já estou com os riscos calculados ali para, se precisar, eu entregar antes. Sim. Entendeu? Eu já calculo todo o risco e falo assim, olha, o prazo é esse. Se eu tiver um problema assim, um problema assim, um problema assim, não entregou material, fulano faltou. Eu tenho a minha flexibilidade. Tá certo. Entendeu? Gente, eu já quero fazer uma obra com essa mulher. Vamos fazer obra, gente. Já vou profetizar o meu triplex em nome de Jesus. Amém. Tá vendo? Amém. Ó, vai dar trabalho, hein? Porque vai ser grande. Eu amo, quanto maior a obra, melhor. Glória a Deus, muito bem, muito bem. Eu queria entrar agora num assunto um pouquinho polêmico, assim, que você, assim, é uma mulher, você é independente e tal, você é cristã, da igreja também, só que, assim, por você ser independente, às vezes, algumas igrejas têm uma visão, ela trabalha, será que se o marido dela falasse assim para ela, pô, eu vou sustentar a casa, qual é a sua visão sobre isso também? Tudo ótimo, tudo que eu quero na minha vida. Que venha! Olha, eu já tive mais nova, quando era mais jovem, eu fiquei um período muito revoltada com a igreja. Porque nós fomos, em algum nível, feridos na igreja. Quem cresce, né? Eu sou filha de pastores, como eu falei, cresci na igreja. Então, em algum momento, a cobrança muito grande do perfeccionismo, filha do pastor não pode fazer, não pode ser isso, não pode aquilo, criou uma revolta. E aí eu culpava Deus e falava que não queria. E eu tive um relacionamento frustrado e teve muita pressão psicológica por conta da igreja onde eu estava na época. De que eu tinha que perdoar, que eu tinha que voltar, porque casamento é para sempre. Eu já fui casada, né? E aí você não vai para o céu, e aí tem toda aquela coisa, né? Tá na Bíblia. Não exatamente com essas palavras, mas uma obrigatoriedade de eu perdoar e conviver. E não necessariamente não é a via de regra, né? Sim. Você pode perdoar e conviver e superar, ou pode perdoar e seguir sua vida, que foi o que eu fiz. Mas nessa época eu tinha uma questão comigo de ser independente, de ninguém me sustenta, de eu me viro sozinha, e chegando a um ponto de eu sustentar a casa. Então eu tomei o papel do homem. E eu entendo que é uma parcela de culpa também de ter frustrado esse relacionamento. Porque quando eu assumo o papel do homem, eu tiro a função do homem, da virilidade do homem ali, né? E é claro que a gente passa por mentorias, é claro que a gente retoma o relacionamento com Deus, né? Não necessariamente com a religião, mas com Deus, e a gente se coloca num lugar de mulher. Então, hoje, para um novo relacionamento, eu sei exatamente, estou aprendendo, mas sei o papel que eu teria. E sim, se um homem quiser sustentar, se quiser não, ele precisa ser o provedor, né? Eu não faria esse papel de tomar o lugar dele novamente.
Sim. É que tem homem também que fica meio assim, frustrado, né? Pô, ela trabalha, ganha mais do que eu. Tem um ego ali, às vezes, não tem? Existe, mas sendo empresária, existe uma grande chance de eu ganhar mais. Sim. Né? Se o meu marido ganhar mais, tá tudo ótimo. Mas se não ganhar, também tá tudo bem. Sim. Desde que seja o suficiente para nos sustentar, entende? Nós tivemos até no nosso podcast uma coach financeira falando sobre esse tema. Que legal. E falando assim, vocês podem dividir as despesas, vocês podem... Tudo depende do que o casal combina. Sim. E a mulher ganha mais, ok, poupa. Ou reserva para uma viagem dos sonhos. Enquanto o marido, que é o provedor do dia a dia, etc., entendeu? Então, tem várias formas aí. Eu acredito também que o combinado entre o casal funciona bastante. O que combinar ali... Combinado. O que é tratado na terra é tratado no céu, né? Sim, que legal. E tem homens também que não aceitam muito também a mulher trabalhar fora e tal, porque isso entra, aquela visão do feminismo e tal. Então também tem um pouco isso da igreja. Como a igreja fala do casamento, né? Também, às vezes, tem pessoas que têm essa visão. Eu me distanciei um pouco de pessoas com essa visão, na verdade. A gente vai saindo de alguns... algumas panelas, né? Alguns conceitos, pessoas com verdades absolutas. Quem somos nós para termos verdades absolutas, né? A palavra de Deus se renova a cada dia. A gente aprende coisas novas a cada dia, na verdade. E o meu mercado é um mercado com predominância masculina, mas que hoje tem muitas mulheres. Exato. Hoje tem equipes de obras femininas, que faz o canteiro mesmo, que faz o gesso, que pinta, que é pedreira. Existem. E eu estou me conectando com essas equipes porque eu quero ter uma equipe de mulheres. Que bacana. Futuramente. Então, é um projeto que está ainda em pauta, porque um de cada vez. São muitos, mas a gente vai fazendo. A gente prepara um, deixa pronto, aí pula para outro. E agora a gente está com uma missão. Que a gente vai para... nós vamos, eu e mais algumas pessoas, vamos na equipe da mentora Master, Aline Oliveira, para a África. Para ministrar ali para as pessoas na África. Que bacana. Segunda quinzena de maio iremos. Então, assim, a gente tem que perto. preparar a viagem, a gente tem que preparar palestras, a gente tem que... Ela é nossa mentora, minha e das outras pessoas da equipe. Então, ela está tendo um trabalho ainda dobrado. Porque ela está mentorando a gente, preparando a gente emocionalmente para estar lá, espiritualmente. E... Então, assim, Projeto África primeiro. Quando voltar, a gente vai colocar outros aí, tirar do papel. Mas toda hora que chega uma ideinha, a gente põe ali no papel e fala, aqui, ó, na hora certa... Vai vir. Amém, amém. Então vai ser a equipe das Brabas. Vai ser a equipe das Brabas. Muito bem. Maravilha. Eu já adorei o nome, eu já vou adotar. Muito bem, que legal. E você comentou da África também, é um propósito de Deus, porque nada acontece assim, né, sem as mãos de Deus. Era uma coisa que você não esperava, queria que você pincelasse um pouco mais, como que você recebeu essa notícia. Sabe quando a gente fica com o olho tremendo assim? Foi assim que eu recebi a notícia. Inicialmente eu fui convidada para assessorar a Aline, que é, além de minha mentora, ela é minha amiga, ela é minha sócia no podcast. Então a nossa amizade foi Deus quem escreveu, né? Foi Deus quem trouxe. Porque duas pessoas extremamente ocupadas, a gente começou a se conectar em alguns pontos, frequentar alguns eventos juntas, a gente ia junto. E os momentos no carro eram momentos que a gente ria junto, a gente brincava, a gente se aproximou muito. E aí ela me convidou, falou assim, olha, eu vou para a África, tem um projeto lá, você quer ir para me assessorar? Sim, vou, topo, vamos embora. Você nem pensou, então? Não, nem pensei, porque assim, eu quero muito, eu honro muito a Aline, e eu falei assim, cara, eu quero ir só para filmar ela, para tirar foto, e eu tava felicíssima, porque eu gosto muito dessa parte de bastidores. Sim. Por conta de ser tímida a vida inteira na igreja, eu sempre gostei de trabalhar nos bastidores. Então, eu era a pessoa que era melhor na secretaria, que às vezes eu dava uma aula na escola bíblica dominical mais para as crianças, sabe? Para ficar ali mais escondida. Assim, vem me assessorar. Eu falei assim, tá ótimo, vamos, me fala quando, já reservei a agenda. Numa reunião com o mentor dela, que é quem está programando tudo, Sim. Ela falou assim, tá bom, a Miriam palestra também. E eu tava na mesa e eu fiquei assim em choque, pensando, meu Deus, eu respondo isso? Eu finjo que eu não tô aqui? E depois eu converso com ela? Então, foi uma coisa que inicialmente foi uma surpresa. Eu estava o tempo todo duvidando da minha capacidade, duvidando, assim, mas o que eu vou falar? Né? O que eu vou... E Deus tem levantado pessoas para falar comigo sobre isso. Isso que eu ia perguntar, né? Que tem promessa. Para confirmar. Tem promessa.
E um empurrão, sabe? Quando Deus fala assim, vamos, tu tá esperando o quê? Né? Quase nessa linguagem. Sim. De tantas pessoas que usa. E mais recentemente, todas falam para eu preparar meu passaporte. Ah lá. Aí eu falo assim, Deus tá me expulsando do Brasil. É isso. Tô chegando na África. Mas estamos indo para a África. E provavelmente, segundo semestre, estaremos em Portugal, com o mesmo projeto. Nossa, que legal. Estamos ensaiando aí essa viagem para Portugal. Temos já alguns amigos lá. Que legal. E estamos vendo se a gente consegue levar esse projeto para lá também. Acredito que vai rodar o mundo, então. Queremos, Deus, queremos as nações. A pessoa que não falava, que era tímida. a pessoa que não conseguia pegar o microfone, mas nós queremos. Sabe por quê? Eu entendi que existem muitas mulheres que estão esperando que eu conte a minha história, para elas se sentirem conectadas. Sim. Nós passamos por coisas que no momento a gente não entende, mas que hoje eu compreendo que são pinceladas de Deus numa tela da nossa vida, para que outras pessoas vejam e se inspirem. Sem dúvidas, Deus usando aquilo, né? E você falou da amizade de vocês, né? Você até comentou e tal. E eu fui no podcast delas, né? Já a gente vai falar um pouquinho também. E vocês contaram também um pouquinho como foi. E eu achei incrível, porque Deus usou a sua vida para alcançar a amizade também. Porque ela estava se sentindo sozinha um dia e você mandou uma mensagem para ela para comer uma lasanha. Foi. E aí eu comecei a dar carteirada em todo mundo, porque a Aline é uma mentora maravilhosa. E aí ela atende de forma online. Então a maioria dos clientes não conhece ela pessoalmente, uma parte dos clientes. E a gente vai em algum lugar, algum evento, e alguém fala assim, ai, Aline, que bom te ver, não sei o que. Aí eu, gente, ela come na minha casa. Minha best. Eu comecei a dar carteirada nas pessoas, mas assim, uma forma de brincadeira, Sim. que eu tava profetizando nossa amizade. E foi de fato, a gente tem um amor muito grande uma pela outra. Aí você vê a união que Deus faz, né? E a importância de ter pessoas assim alinhadas com o mesmo propósito, né? Porque surgiu daí também e o que nos projeto que ela vai aproximem de te Deus. levar. Então a gente tem uma mentalidade que funciona, nossa mente funciona o tempo todo. A dela mais acelerada que a minha. Então assim, ela é acelerada, fala e eu fico, calma, pera, deixa eu calcular como que a gente vai fazer. Então a gente se equilibra, a gente tem a gente se complementa nas personalidades. Então dá super certo. Ai, vamos fazer tal coisa? Eu fico, tá bom, vamos fazer, mas espera aí, deixa eu ver como que a gente vai fazer. Sim. E foi daí também dessa amizade que surgiu o podcast Pode Mudar. Numa festa, acredita? Conta pra gente. Numa festa, um cliente dela chamou para um aniversário, poucas pessoas. Um cliente que está no ramo de imobiliário, então seria um bom contato para mim, para fazer conexão. E eu estava no momento de me conectar com pessoas novas. Falei assim, vou te levar, vamos. A gente costuma falar que nós somos duas senhoras. Nós temos senhoras que nos habitam. E aí, o que a gente pensou? A gente vai em mais 7, a gente fica lá um pouco, faz uma média, umas 9, 10 a gente vem embora, porque era em São Paulo a festa. Tudo bem, me colocaram no grupo e tal. Aí, no dia da festa, o nosso amigo, o Fernando Camilo, ele falou assim, mandou o card do aniversário, começava às 10 da noite. A gente queria vir embora às 10. Aí eu mandei no particular assim, amiga, você viu o horário? Aí ela, eu vi, eu tô arrependida de ir agora. Assim, não, mas a gente já falou que ia, vamos, né? E fomos. E lá, enquanto o pessoal tava lá se divertindo, dançando, não sei o quê, como a gente não bebe, a gente não dança, né? A gente não sabe, eu não sei. Pode aprender. A gente arrisca ali, mas não é uma coisa profissional, sabe? E a gente tava falando assim, a gente precisa levar a mensagem, de alguma forma. A gente conhece muita gente que é especialista, muita gente que tem propósito, muita gente que se conecta com o nosso propósito. E a gente precisa mostrar isso pro mundo. Mas o Instagram era pouco, então a gente falou assim, e se a gente fizer um podcast? Porque estava em alta, né? Podcast, sim, tudo, a galera fazendo. E se a gente fizer um podcast? Eu já tinha proposto para outros amigos. Mas para a gente fazer na área da construção civil. Porque a gente estava pensando, né, em falar sobre técnica, sobre atendimento ao cliente. Sim. Muita empresa investe em podcast hoje, inclusive. Exato. Né? E, inclusive, para falar sobre a forma como eu trabalho com obra, eu falei assim, vai ser mais fácil do que eu gravar live, eu gravar um curso. Eu ainda não tenho não tinha, né, esse traquejo de gravar alguma coisa.
E aí falando assim, vamos fazer um podcast. Então começamos a pensar nos equipamentos, nas câmeras, pensar em reformar um ambiente, um espaço que ela tinha. Assim, vamos montar o cenário assim. Aí o arquiteta, né, já vem com 1 milhão de ideias assim, de cenário. E vimos, inclusive, para a locação das salas. Assim, bom, a gente jogou para o universo, botamos na mesa, 4ª dimensão. Vamos agora ao horário esperar. Em dezembro, ela foi convidada para um podcast lá onde a gente estava. E a gente conectou com o dono da produtora. E aí ele fez uma proposta interessantíssima. A gente, olha, quem sabe agora não sai do papel. Saiu do papel, fechamos e a gente começou a gravar. Em dezembro e lançamos em janeiro. E estamos aí. Desse ano? Desse ano. Então é recente também. É recente. A gente grava os episódios e sobe ao vivo toda quarta-feira, às 20 horas. Toda Já quarta deixa às aí 20. também isso, Instagram, YouTube. No YouTube é podcast Pode Mudar, o pode com D mudo. E no Instagram é @pod_mudar. Gente, top. Inclusive, elas me fizeram chorar nesse programa. É comum. Sabe o que eu falei? E se a Aline estiver assistindo, que eu não tenho certeza, mas eu falei que ia Mas levantar a depois hashtag. ela vai ver. Eu falei assim, eu vou levantar a hashtag Aline Chorona, porque todos os episódios ela chora. Todos os episódios. Eu falo assim, a gente brinca e tudo, nós somos emotivas, Sim. mas a gente está falando do reino, a gente está falando do propósito. Exato. Então não tem como a gente não se emocionar durante o episódio. Sim. Nós levamos pessoas com testemunhos assim, que você fala assim, meu Deus, como assim essa pessoa está aqui? E glória a Deus por isso que essa pessoa está ali, para contar para os outros. Sobre a vida, sobre o testemunho. Um canal ali, né? Vocês estão sendo um instrumento de Deus, abrindo assim espaço para conectar corações. Na Semana das Mulheres, nós subimos um episódio com as nossas mães. Oh. O nome do episódio é A Cura Emocional, Cura Gerações. Eu acho que é uma coisa assim, não me lembro exatamente. Mas sobre a cura de gerações. E nós recebemos inúmeros feedbacks de filhas que não falavam com a mãe há muito tempo, de mães que queriam retomar o contato com as filhas. Foi assim, maravilhoso. A gente recebeu muitos comentários, muito feedback. Então, foi um momento que a gente olhou e falou assim, cara, a gente está fazendo a diferença. Às vezes a gente não recebe o feedback de todos os episódios, mas ter recebido desse das mães, a gente viu o quanto a gente estava fazendo a diferença para algumas vidas. Sim. Na verdade, a gente nunca vai ter a noção de quantas pessoas a gente está alcançando e tocando ali. Porque muitas pessoas não transmitem para a gente. Mas Deus sabe quem vai alcançar, né? E com certeza, esse vocês choraram, né? Ah, sim, com certeza. A gente já foi no carro chorando. Antes? A gente já foi chorando, porque a gente estava combinando que ia perguntar como que ia fazer, então a gente já foi no carro. Aí a Aline começa o episódio declamando um poema que a mãe dela declamava para ela quando era criança. Então, assim, super emocionante. Nossa, então assistam, gente. Vale a pena. Não é? Que bacana. Então, assim, vocês não abordam só sobre o reino, sobre Deus, mas sobre especialistas também que vão lá para... É bacana isso também. No podcast, a gente fala de transformação. Quando a gente teve o insight de pôr o nome Pode Mudar, a gente veio falando de transformação. E transformação em todas as áreas, porque a gente olha para todas as áreas, né? 360 graus. Então, para a área financeira, para vendas, para quem é empreendedor, a gente lida muito com empresários. E hoje eu mentoro alguns empresários do ramo da construção e até fora. Tem empresários de outras áreas que me procuram para consultoria de como lidar, de como desenvolver um produto. Então, assim, é mais uma função das minhas, tá vendo? E como a gente lida muito com empresários e temos muita conexão com empresários, então todas as áreas a gente está abordando ali. Tanto é que já levamos coach financeiro, já levamos um médico, dentista. E o médico dentista, ele foi contar o testemunho dele e, assim, é incrível. É incrível o testemunho dele. E aí ele fala do quê? Das estratégias que Deus deu para ele, para poder monetizar o espaço dele, mesmo não podendo estar por conta de saúde, ou quando ele está, por exemplo, ele falando, né, palavras dele, estou aqui com vocês contando a minha história e o meu espaço está faturando. Nossa. Então, assim, insights que Deus dá. E a maioria das pessoas que a gente está levando são pessoas que têm estratégias que Deus deu. Então, a gente vê que Deus trabalha em todas as áreas ali da vida. Eu falo que eu venho nessa jornada do desenvolvimento humano, autoconhecimento, de mentorias, vão fazer 2 anos com a Aline. E só de trabalhar o emocional, a minha empresa cresceu 500%. Nossa.
Só de trabalhar crenças limitantes, o emocional, o autoconhecimento. Me conhecer, saber quem eu sou. 2 anos atrás, se você olhasse para me perguntasse, Miriam, quem é você? Eu ia falar assim, eu não sei. Nossa. Eu sou arquiteta, só. Eu me definia pela minha profissão. E hoje não. Hoje eu digo que eu sou filha de Deus, eu sou queridinha do papai. Filha de Deus e estou fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Seja na minha profissão, seja no podcast, seja numa roda de conversa. Eu tento o tempo todo estar fazendo a diferença de alguma forma. E agora também em breve na África. Já, já. E em qualquer outro país que Deus colocar lá. Olha só que incrível. O lema agora é coloca o pé, Deus põe no chão, né? Sim. Então vamos. Agora é pela fé. Onde Deus nos levar, iremos. Que bacana. E como que você vem trabalhando isso? Que você comentou da timidez também, né? O podcast tem te ajudado também? Muito, mas é bastante mentoria também. Às vezes eu entro numa crise existencial, aí eu ligo pra Aline e falo assim, hoje eu não quero amigo, hoje eu quero a mentora. E aí a gente marca uma sessão e a gente vai trabalhar os gatilhos que tenham me dado. Eu já sofri hater na internet. Sério? Por conta do meu corpo. E um hater assim, e no dia eu falo assim, não, nada me abala, vou lá olhar, mas tá tudo certo. E me abalou. E aí a gente não pode tomar decisões de cabeça quente ou na tristeza, não sei o quê. Então a gente vem trabalhando isso. E aí aconteceu isso antes do podcast. Eu pensando assim, quanto maior o propósito, maior o desafio, né? Então, em algum momento ia acontecer. Então, ótimo que foi antes. Agora eu já estou aprendendo a lidar com isso. Mas é mentoria. Sim. É que é algo difícil da gente lidar mesmo. Porque às vezes a gente pensa assim, não, isso não vai me abalar e tal. E às vezes a gente pensa que a gente está forte ali, mas às vezes um comentário ou outro acaba pegando um pouco, né? Sim. Um dos motivos de me chamarem de braba também é essa capa de força. A gente veste uma fantasia de eu sou forte o tempo todo, que as pessoas às vezes até esquecem que a gente tem sentimentos, que a gente é emocional, né? No caso, as pessoas que trabalham comigo em canteiro não conhecem a delicadeza da Miriam, sabe? A doçura da Miriam. Fala assim, a Miriam não, a Miriam é brava, a Miriam é séria. Quem conhece a Miriam profissional. Exatamente. Uma época eu trabalhei com a minha irmã, e ela é toda comunicativa, então ela chega assim, ela é luz, sabe? A pessoa que chega assim, conquista o ambiente, sorrindo. Aí ela fazia amizade com todo mundo da obra. E fala assim, não, porque o fulano tem um filho, não sei o quê, a gente já marcou churrasco. E eu ficava assim, gente, por que aqui comigo eles não fazem amizade? E aí ela, porque você é brava, porque todo mundo tem medo de você. A intenção não é trazer medo, mas é que as pessoas respeitem. Até por conta da autoridade que eu tenho ali dentro e a responsabilidade que eu tenho com o cliente. Aí, eu sei, então tá tudo bem. Aí sua irmã é mais, né, maleável. Nossa, tá, maravilhosa. Sabe a pessoa que chega assim, parece que é um raio de sol que chega iluminando o ambiente? Ela é assim. Que bacana, que bacana. E a gente estava falando também, né, de haters. Quando isso acontece, você compartilha assim com a sua família? Ou você é daquela pessoa que pegou ali e guarda? Que às vezes é ruim, né? Eu compartilho hoje com a minha mentora, para poder desaguar. Sim. E grandes empresários, grandes líderes têm mentores, justamente para isso. Porque eu não preciso sobrecarregar minha família. Que a minha família, no caso, veria o hater e falaria assim, sai da internet. Porque, assim, é um ambiente, digamos, já foi muito hostil, né? Hoje a gente consegue trabalhar melhor. Mas são pessoas que estão se defendendo atrás de uma tela. Isso. E atrás da tela elas não têm sentimentos. As pessoas são pessoas horríveis. Mas é sobre elas. Falar mais sobre elas do que sobre mim. Nossa, entendeu? Então, quando a gente começa a entender isso, vai mudando um pouco essa perspectiva. E tá tudo bem. Quanto mais hater, mais engajamento dá no Instagram, não é verdade? Isso, que aí ele fica lá mandando mensagem e tal. E você exatamente. Aí o Instagram entende o quê? Que é um conteúdo relevante, porque tá entregando para mais pessoas. Mas o bacana é que isso não te parou, né? Que você disse que recebeu isso antes do podcast. Mas quando eu recebi isso, eu imediatamente falei com a minha mentora. Eu falei assim, não, eu preciso de uma sessão, a gente precisa trabalhar isso, porque isso me afetou muito. Mas trabalhando todas as questões emocionais, deixou de me afetar. E por que está me afetando? Por que isso me causou uma tristeza? O que em mim eu tenho que mudar para que isso não aconteça mais, entendeu? Sim. E você acha que isso também é um pouco espiritual, talvez, assim? Tipo de você... Com certeza. Porque tudo vai tentar nos parar. Isso. A gente só tem que estar atento e seguir em frente. Aí quando o alvo é Jesus e a gente está no propósito, Deus une propósitos, vem outras pessoas
boas, né? Porque ao mesmo tempo que tiveram muitos haters falando mal, teve uma galera, assim, me defendendo que não me conhecia. Nossa, que Então a gente vai focar onde? Eu vou focar na parte boa. Sim. Das pessoas que estavam ali defendendo ou estavam a favor, entendeu? E de saber que você está cumprindo um propósito, né? Que você vai iniciar um propósito Exatamente. de Deus ali. Então não é mais sobre nós, mas é sobre o reino e aquele que nos chamou. Então, assim, nada pode parar. A gente vai ficar triste se ver alguma coisa? Vai, mas a gente tem que continuar mesmo assim. A gente quer sempre ser perfeccionista, a gente quer sempre estar tudo certinho. Quando algo dá errado, eu entendo que quando algo foge do nosso controle, a gente tende a se desesperar um pouco. Então, você vai sair, teve um acidente na estrada e deu um trânsito e não é algo que a gente não controla. Mas isso tende a nos deixar estressados. E é na hora do estresse que a gente às vezes briga com alguém que não merece, que a gente comete alguma coisa que não, a gente toma uma decisão que não precisa tomar, entendeu? Então, estar consciente, o autoconhecimento é isso, é você saber, não, agora eu estou estressada, não, agora eu estou cansada, não vou tomar decisões, não vou falar com as pessoas. Já tiveram momentos de, no meio da semana, eu estar tão exausta, eu falei assim, eu vou cancelar a minha agenda, eu vou deitar 1 hora e vou dormir 1 hora, eu vou descansar, porque senão eu não consigo tomar decisões. É claro que o empreendedorismo me permite isso, né? A gente trabalhando num emprego formal não teria essa opção. Mas ainda assim a gente pode buscar meios de espairecer, de distrair, de centrar, de fazer uma oração. Às vezes tudo que a gente precisa é fazer uma oração antes de falar alguma coisa ou fazer alguma coisa. Sim. Que às vezes aperta tanto assim que a gente fala, não, isso aqui tem que ser com Deus que eu tenho que falar. Assim, Deus, vem cá, precisamos conversar. Um papo aqui que eu tô precisando muito. E às vezes a gente precisa daquele momento também, né, de se derramar na presença de Deus, que às vezes a gente recebe tantas coisas e a gente às vezes fica tão empolgada também, eu preciso fazer a obra, eu preciso fazer, só que às vezes a gente não tá bem para aquilo, então a gente precisa parar um pouco. Sim, e é um contexto muito grande, né? A gente tem família, casa, amigos, estudos. Eu continuo estudando até hoje. Eu estudo coisas dentro do marketing, eu estudo coisas agora para viagem para a África, eu estudo coisas dentro da construção para estar sempre atualizando. Então, assim, aí você une estudo, eu estou fazendo pós-graduação em neuroarquitetura, descobri que eu já projeto em neuroarquitetura, então, você vê que é tão natural que eu já projetava, agora eu vou ter um certificado. E estou aprendendo alguns nomes técnicos para coisas que eu já fazia intuitivamente. Então, assim, a gente está estudando, a gente está trabalhando, empreender não é um mar de rosas, mas também não é um mar de fogo. É muito libertador. Mas você precisa gostar de empreender. Porque é ilusório falar, vou abrir minha empresa para trabalhar menos. Não vai. A gente trabalha mais. Porque você precisa estar à frente de tudo. Sim. Principalmente no começo, que no começo eu falo que não é empresa, é eu presa. Que é você o marketing, você o financeiro, você o orçamentista, você o técnico, você tudo. Com o tempo vai amadurecendo, você vai criando funções, delegando tarefas, né? Mas no início é desafiador. Então tem que gostar muito. Sim. E aí você concilia tudo isso, chega uma hora que você está numa estafa, você está o seu sabotador já começa a gritar. Né? A gente chama a nossa sabotadora de Magda. Chega uma hora que a gente precisa mandar a Magda calar a boca. Pra gente conseguir. Pra sabotadora. Porque a gente precisa respirar e falar assim, tá, vamos organizar, fazer um checklist, o que tem que para resolver. E ter alguém para desaguar, é muito importante. Sim. Você falou também, né, que nem você comentou dos pais pastores, por isso que eu falei de você desabafar com a sua família também. Seus pais sendo pastores, você tem essa referência? Isso te ajuda muito também espiritualmente? Porque assim, eu não nasci em lar cristão, né? Então é mais difícil eu chegar, para os meus pais e abrir alguma coisa espiritual. A gente tem uma conversa que é muito parecida. Eu acho que sim, isso ajuda muito. Porque eu vou falar para ele, pai, você não sabe o que aconteceu, foi Deus que fez isso. E ele vai me entender. Porque muitas vezes, se você conversa com alguém que não é cristão, com alguém que não conhece, tem pessoas que mesmo não sendo cristãs, você consegue conversar, né? Mas é muito mais difícil, muito mais desafiador. E eu tenho essa liberdade com ele, ele fala assim, você não sabe, Deus usou uma pessoa para falar comigo. E eles entenderem sobre isso. Ou a gente conversar, a gente está num ambiente, já aconteceu de eu ir com o meu pai fazer um orçamento. E ele é pastor na Bahia, mas ele ele está agora aqui em São Paulo trabalhando comigo, numa última obra, para retornar para lá, para reassumir o posto na igreja. E às vezes ele vai comigo para fazer um orçamento, e aí quando a gente sai, fala assim, nossa, você sentiu também? Eu senti. Quando é um ambiente pesado, quando não é para ser.
porque o Espírito Santo, a gente cria uma intimidade com o Espírito Santo, ele nos conta, né? O que é, o que não é, o que você pode fazer, o que não pode. Então, às vezes, qualquer coisa que eu vá fazer, eu vou ser Espírito Santo. E aí? Que a gente desenvolve nossa linguagem, né? E aí? E eu já tive casos de eu ouvir nitidamente coisas que eram para fazer, coisas que não eram. Por exemplo, um dos movimentos que eu estava sendo embaixadora é o movimento de uma revista de mulheres empreendedoras. E antes de ser embaixadora, eu saí nessa revista no passado. E quando me fizeram a proposta, eu pensei assim, é só pro meu ego, então nem vou. E aí, imediatamente, o Espírito Santo falou assim, volta lá, você vai sair nessa revista. Nossa. E aí eu voltei para fechar essa revista, para sair numa matéria nessa revista. Isso me trouxe bons frutos, tantos que eu fui ser embaixadora dessa revista, eu trouxe outras mulheres, porque a gente começou a levantar a autoestima de outras mulheres, levantar outras empreendedoras. Porque empreender já é desafiador. Para mulheres é mais desafiador, porque a gente tem uma carga familiar, aí vem família, filho, casa, etc. Entendeu? A importância da gente ouvir, né, a voz do Espírito Exato. Santo e obedecer Estar também. sensível, né? A gente ter sensibilidade de pensar assim, é coisa da minha cabeça? Não, a gente saber que é a voz de Deus, né? A voz de Deus ali falando com a gente. E isso eu consigo compartilhar com a minha família. Que bacana. Ou momentos de a gente estar na Bahia, a gente estar junto e a gente começar a cantar, ou a gente começar a conversar sobre alguma passagem específica da Bíblia, ou de algum livro que a gente leu. E eu tenho uma família que é muito unida, até para estudar. Eu tô lendo um livro tal. Tá bom, vamos ler junto. Legal. Então, em vários momentos eu paro com meu pai pra gente ler. A gente fica em silêncio na sala lendo. Que bacana. Isso é muito gostoso. Sim, isso deve fazer muita diferença, né? Como eu falei, eu não nasci em lar cristão, mas tem esse lado de quem nasceu e permaneceu também, porque você poderia ter desviado, né? Tem isso, filho de pastor é mais rebelde e tal, quer sair da igreja. Tive muitas chances, mas essa questão do filho de pastor ser mais rebelde é muito por conta dessa cobrança. Sim, a vida inteira de ser perfeito, de não pode fazer. Eu já fui cobrada por usar um lápis de olho na igreja. Assim, mas você é filha de pastor, você não pode usar maquiagem. Nesse nível, claro, muitos anos atrás. Não muitos, porque eu sou jovem. Sou novinha Mas ainda. já aconteceu, entendeu? Então, são coisas desse tipo. Assim, qual é a diferença que é fazer na vida das pessoas usar um lápis de olho? Então, hoje eu entendo que as pessoas estão mais abertas e estão cuidando melhor, inclusive dos filhos de pastores. Muito bem, muito bem. Que, né, mude isso também, né? Filho de pastor é filho de pastor, ser humano, normal também. Exato. É muita pressão. É mais um ser humano que Exato. também está passando as mesmas coisas que você, que também está passando por uma adolescência turbulenta, que também está estudando no ensino médio e está com dificuldade numa equação matemática, entendeu? Sim. Às vezes essa pressão faz a pessoa meio que, né, também bambear ali, querer conhecer o mundo, porque tá ali, às vezes, por obrigação, né? Que você até comentou. Às vezes eu estava na igreja, mas eu não queria estar ali, né? Durante a adolescência, eu posso falar que eu permaneci crente por conta dos meus pais. Porque eu ia na obrigação. Do ou você vai, você não tem opção. Quanto morar embaixo do meu teto. Mas isso me trouxe... Algumas pessoas se revoltam muito com isso, mas para mim foi muito bom. Porque me criou uma dependência, não de estar num templo, mas da conexão com Deus. Exato. De ficar assim, meu Deus, eu preciso ouvir uma palavra, eu preciso orar, eu preciso, entende? Buscar a Deus. Tá conectada ali. Exatamente. E entender que, depois de algumas situações, que não era o Deus dos meus pais. Era o meu Deus. As minhas experiências com Deus, as minhas conversas com Deus. Sim, que bacana. Desenvolver isso, né? Independente dos seus pais, deles serem pastores, mas a sua relação, seu relacionamento com Deus, que bacana. E falando em Deus, que é maravilhoso, eu queria que você falasse algo que você olhou assim e falou, nossa, eu sei que foi Deus que fez. A minha vida, eu sei que foi Deus que poupou. Eu tive uma filha e ela nasceu sem vida. Mas eu sei que naquele momento eu poderia ter ido também. E Deus foi misericordioso e me livrou. Então eu conto o testemunho hoje de... Eu sei que Deus sabe de todas as coisas. E perder uma filha foi muito doloroso. Mas Deus estava me dando uma nova chance ali. Porque eu tinha... A gestação foi... Final da gestação tive pressão alta, tive um monte de coisas. E eu estava morando nessa época lá na Bahia. E a gente sabe que, querendo ou não, o sistema de saúde lá é um pouco mais precário, né? As coisas são mais longe, os acessos. Eu não estava trabalhando porque eu sou empreendedora. Então, eu não tinha licença maternidade. Dependia de outras pessoas.
Então, foi um momento muito desafiador, mas um momento que eu me conectei, eu tive realmente uma experiência com Deus, de poder ter sobrevivido. E agora, para contar essa história. Que bacana. Pra É contar. forte, né? Porque às vezes a gente não entende. A filha foi, mas você foi grata também pela sua vida. Que é difícil, a gente às vezes não entende o agir de Deus, mas Deus sabe, né? No momento, é um misto de emoções, né? Tem os hormônios já da gestação, e aí eu fui encaminhada para fazer um parto, e aí chegou lá, assim, foi um milagre, assim, a todo momento. Quando chegou lá, o SUS não cobria mais, tinha desfeito a parceria com o hospital, com a maternidade, para onde eu fui. Então, teria que pagar a cirurgia, nós não tínhamos dinheiro. No final das contas, você acredita que o médico, a clínica de 2 médicos, o pai e o filho era o cirurgião, o pai dele já tinha sido cirurgião antes, mas estava só administrando. E o pai era amigo do meu avô. E aí falou assim, não, da família de vocês de jeito nenhum, vai operar a menina. Nossa. Milagrosamente, assim, a gente não ter pago. Teve um movimento ali das pessoas da igreja, e eu vi uma união muito grande das pessoas da igreja para nos abençoar, para nos ajudar, mas Deus cuidou assim de cada detalhe. Então, onde que a gente ia descobrir uma conexão com a nossa família, numa outra cidade, um dono de clínica, e falou assim, não, eu conheço seu pai, falando com a minha mãe, né? Conheço seu pai, conheço sua família, conheço fulano, conheço o lugar, ninguém vai cobrar nada aqui, vai lá e opera ela e tá tudo certo. Tá vendo? Teve o lado da perca ali, mas também vocês viram o agir de Deus em outros quesitos ali. E tem uma coisa que eu tenho certeza, que a minha princesinha tá com Deus. Amém. Então, nos veremos na glória. Sim, isso conforta, né? Claro, com certeza. Que bacana, que bacana. A gente está quase finalizando, mas eu queria que você também falasse dos seus projetos futuros, das suas expectativas para os próximos anos. Claro, né, esse tour mundial pela África e por outros países também, levando um pouquinho, né, de Deus. E eu queria que você falasse, se tivesse mais coisas para compartilhar, fique à vontade. Eu tenho muitos projetos, como eu falei, muitos que às vezes estão ainda no papel, mas vão sair. Então, eu quero abrir um escritório, assim que voltarmos, um escritório colaborativo, que é diferenciado para toda a galera da construção e para os meus parceiros. Então, um projeto que já está em andamento, já estamos buscando um imóvel. Nesse mesmo lugar, ter treinamentos, etc. Então, assim, é um projeto que está em andamento para termos um espaço um centro de negociações, de negócios dentro da construção civil e de network também. É muito importante o network hoje, conectar com outras pessoas do ramo. Nós temos projetos do Tour Mundial, então temos inicialmente na pauta África e Portugal, mas por que não outros países, né? Vamos colocar na agenda. Claro que temos toda a limitação de agendas. A Aline tem um baby muito maravilhoso, que é meu sobrinho postiço. Então, precisamos pensar nele também, por conta do tempo de qualidade. Pretendo expandir a minha empreiteira, hoje empreiteira, mas que será futuramente uma construtora. E continuar trabalhando com projetos também, porque eu realizo sonhos através dos projetos. O olhar dos meus clientes brilhando enquanto eu mostro uma casa nova é uma sensação assim que não tem preço. E continuar servindo a Deus. Amém. Claro que também quero ter uma família. Então, nos próximos anos, Deus já me prometeu. Então vai chegar. Deus já falou que vai chegar. Então, eu estou aguardando. Que bacana, muitos projetos. Glória a Deus por isso. E também deixar suas redes sociais. Pode fazer o marketing agora. Nossas redes sociais, já falei do podcast, então, @pod_mudar. No YouTube, podcast pode mudar. Meu Instagram é a Miriam Mendes Oficial. Lá eu falo de arquitetura, falo da pluralidade dos meus trabalhos. E logo mais teremos outro Instagram, só para falar de obras. Muito bem, então vamos lá, pessoal. Você ainda que não conhece o trabalho da Miriam, realize seu sonho aqui, ó, com a Braba. Que bacana. A gente, assim, sempre Deus tem um pouquinho mais para entregar, então antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem abençoada para os telespectadores, o que Deus colocar no seu coração. Eu vou deixar um versículo que eu amo muito, é Salmos, se eu não me engano, eu posso abrir aqui? Aproveitar o nosso cenário? Com certeza. Que falou comigo, inclusive durante a minha adolescência. Sabe aqueles períodos em que a gente está desesperado, não sabe o que vai ser da vida? Ah, sim. Eu tive esse momento também.
A gente não... Porque a gente ouve promessas e eu, na adolescência, uma vez, fazendo o curso técnico, era longe, eu ia andando um trecho do caminho, porque a gente não tinha condições de pagar passagem e tal. E eu estava tão angustiada, perto de prova, e aí estava tendo campanha na igreja. E aí o pregador olhou para mim e falou assim, moça, você... Aí eu nem achei que era comigo, né? Eu fiquei lá, tava lá de cabeça baixa fiquei. Assim, essa moça de listrado, e eu tava de listrado no dia. Eu tinha ido direto da escola, pra você ter ideia. Aí eu olhei pra ele e falei assim, olha, Deus tá mandando te dizer assim, que ele vai realizar todos os seus sonhos. Não são alguns, não é um ou dois, são todos os seus sonhos. E o que eu aprendi em mentoria? Que quando a gente realiza um sonho, a gente tem que sonhar outro. E Deus falou todos, não falou quando. E não falou quais, em qual tempo. Então eu continuo sonhando. E Deus continua realizando. Por isso que eu falo que eu sou queridinha. Deus tem um cuidado comigo. Amém. Que é maravilhoso. Eu tô sem óculos. Deixa eu confirmar se eu achei. Fica à vontade. Essa Bíblia é bonita, hein? É bonitona. Não Tô olhando é? aqui, ó, toda marcadinha. Maravilhosa. É no 37, Salmo 37, o 4. E eu li essa mensagem num dia que eu estava bem desesperada, bem adolescente, desesperada, falando, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Eu vou só arrumar um emprego e vai ser tudo muito normal. E eu nunca gostei muito dessa coisa do ser normal, né? Tá tudo certo. E aí eu abri a Bíblia e li aqui, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. E isso foi um bálsamo para mim. Porque eu pensei, eu vou ser empresária. Adolescente. Falo assim, de quê? Provavelmente da construção, porque eu já tinha esse sonho desde pequena, né? Eu falo assim, não, eu vou ser empresária. Se Deus vai atender o que está no meu coração, eu só vou deixar na mão dele e descansar. E o segredo é esse. Então, a mensagem que eu quero deixar é, deleite-se no Senhor. Ele atenderá o desejo do seu coração. Mas tem que deixar na mão dele e descansar. O segredo está em descansar. Amém, amém. Que mensagem poderosa eu já recebo em nome de Jesus. Que às vezes a gente passa, né, por algumas coisas e fala, pô, esse versículo aí cabe, né? Então vamos esperar e descansar em Deus. É um bálsamo, é um curativinho de Deus, assim, ó, quando a gente está naquele momento de angústia. Exatamente. Que maravilha, que entrevista incrível. Eu já quero agradecer demais a sua participação aqui pela segunda vez, só que agora já está no ar, tá? Quando você sair daqui já vai estar gravadinho. Ao vivo. Não vai ter risco de não ir pro ar dessa vez. E eu quero agradecer demais, viu, a participação, a sua disponibilidade por estar aqui novamente, né, pelo seu tempo, e que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família, esse lindo ministério que também já está por vir aí. Você já olha assim, já vê, missionária Miriam. É um pouco, dá uma tremida no olho assim ainda de ouvir, mas... Mas vai, tem promessa, não tem como fugir. Eu estou na dispensação de Deus, o que Ele quiser para mim. Que legal. Então eu quero agradecer e as portas aqui estarão sempre abertas, tá? Volte quando quiser. Amém, vai ser uma honra. Obrigada pelo convite. Que legal, gente. E o nosso programa vai ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e siga aqui as páginas na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigada pela companhia, um beijo no coração e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo. Obrigada, Miriam.